Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol Amado e vim aqui gravar mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou falar pra vocês como é que foi minha gravidez pós-bariátrica, é isso aí. Muitas meninas me perguntaram, muitas meninas perguntam, colocaram lá no Instagram, até aqui mesmo no YouTube, que elas queriam saber como é que foi, né, esse processo de engravidar, como é que foi meu parto pós-bariátrica, tá? E se você é interessado por vídeos assim, continuem aí assistindo, se inscrevendo no canal. Não esqueçam de se inscrever, gente, que é muito importante pra família crescer mais aqui, compartilhar muito com as amigas, tá? Então, ó, roda a vinheta. E você, que é mais antigo aqui no canal, já sabe que eu tenho um bebê. É o Lorenzo. O Lorenzo tem 1 ano e eu engravidei do Lorenzo pós-bariátrica, tá? Então eu vou contar todo esse processo como foi. Eu não sei se vai ser um vídeo só, porque, gente, senta e pega pipoca, porque é muita coisa, tá? Eu anotei, porque foram vários processos que eu tive que passar. Então, eu anotei pra não me perder, tá? Então deixa eu explicar mais ou menos como é que foi. Eu engravidei 10 meses após a minha cirurgia bariátrica. Foi antes do que eu planejava. O meu cirurgião falou para eu engravidar, né? Que é o normal de todo cirurgião, após 2 anos de bariátrica, porque aí você já tá com as suas vitaminas todas ok, o processo de emagrecimento já rolou, você já estabilizou seu peso, então por isso que eles pedem essa margem de segurança de 2 anos, tá? E não foi isso que aconteceu comigo. Vou contar um pouquinho a minha história para vocês entenderem, tá? Eu sempre tive muita dificuldade para engravidar. Eu já sou casada já tem um bom tempo e eu sempre tive muita dificuldade para engravidar. Quando foi em 2017, a minha ginecologista começou a fazer um tratamento hormonal para eu tentar engravidar. Era um processo que eu não tinha os meus folículos, né? A pessoa que tá aí do outro lado que entende um pouquinho ou que tá pesquisando, os folículos, eles precisam se romper no nosso período de ovulação. E o meu folículo não rompia de jeito nenhum. Ele ficava pequenininho e não crescia para poder romper. E aí eu tive que fazer um tratamento hormonal para esse folículo romper. Então foi muito dinheiro, gente. Eu tomei muita injeção. Eu tinha que aplicar na minha barriga, eu mesma aplicava. Então foi um processo bem desgastante, bem chatinho. E em 2017 eu engravidei, tá? Sendo que eu perdi. Quando chegou com 7 semanas, eu tive um aborto espontâneo e acabei perdendo meu bebezinho. E aí a minha ginecologista, ela falou assim, Carol, eu acho o ideal você emagrecer, parar um pouco com esses hormônios, deixar seu corpo descansar e depois você tentar novamente. E eu segui o que ela falou. Eu realmente achava, era muita coisa na minha cabeça, eu já tava já com aquele negócio de não vou conseguir engravidar, não vou conseguir engravidar. E assim, quem tem muito desejo de ser mãe sabe como é que é, né? A gente quer passar por esse processo de engravidar, na hora do parto e tudo mais. Enfim, foi o que eu fiz. Eu já tinha pesquisado sobre a bariátrica antes mesmo de tentar engravidar. E eu já tinha visto outros relatos de outras meninas. E eu achei melhor fazer a cirurgia bariátrica, né? Fiz a cirurgia bariátrica em 2018, em dezembro de 2018. E quando foi em setembro de 2019, eu engravidei. Foi isso mesmo. Eu tava no processo para pôr o DIU. O meu cirurgião falou, Carol, agora que você emagreceu, é muito comum as pessoas engravidarem, porque seu hormônio tá ok e tudo mais. Então, vamos se prevenir. Coloca o DIU, porque é melhor, né? E foi o que eu fiz. Aí eu voltei na minha ginecologista, pedi a ela pra pôr o DIU, ela me passou alguns exames. Quando eu fui fazer esses exames, eu estava grávida. Exatamente. Então, não deu tempo de pôr o DIU. E aí começou um processo, né? Vamos lá. Gente, se eu demorar um pouquinho é porque eu tô tentando lembrar, tá? Porque foi muita coisa. Eu engravidei e eu já sabia que eu tinha o útero aberto. Todo útero, ele é fechado. E quando você engravida, ele fecha mais pro neném não sair, né? O meu útero não, o meu útero era um C. O meu útero, ele é cortado mesmo, uma formação dele. Então eu precisava fechar esse útero para segurar o bebezinho ali. E foi o que minha médica fez.
Completei 14 semanas de gestação, a minha médica fez um procedimento que se chama cerclagem. Nada mais é que costurar o colo do útero, aonde tá rasgado. E ela fez isso, ela costurou o colo do útero e eu fiquei de repouso uma semana absoluto e depois relativo, tá? Eu podia levantar e tudo mais. E foi assim, né? E eu, com a minha nutricionista junto, né? Por causa da alimentação. Eu tava no processo de emagrecimento. Quando eu engravidei, eu já tinha perdido 50 quilos. Mas eu não tinha estabilizado o meu peso ainda. Então eu continuei emagrecendo, tá? Eu vou lendo aqui pra eu também não me perder, tá bom? E aí, gente, eu fui nesse processo, tal, fui perdendo peso. Até os 4 meses eu perdi peso, tá? Depois disso eu comecei a engordar. O processo todo da minha gestação eu engordei 8 quilos. Foi pouquinho, não foi muita coisa. E eu me alimentei bem direitinho, eu comi muita proteína, eu comi muito verde, eu comia muita fruta, tomava suco. Então, assim, a minha nutricionista me auxiliou muito e a minha mãe também, que é nutricionista, tá? Porque mãe é sempre... Mãe é nutricionista, mãe é médica, mãe é tudo, né? E minha mãe me ajudou bastante nesse processo também, tá? Quando foi com 26 semanas de gestação, eu tive um sangramento, mas não era um sangramento, era muita coisa. Eu fui ao banheiro, levantei, fui ao banheiro e era muito sangue. Entrei em desespero, né? Achei que eu tava perdendo novamente meu bebê e fui pro hospital. Chegando no hospital, sempre falando com a minha médica. Quando eu cheguei no hospital, a plantonista, né, que estava lá, ela falou que o ponto da minha cerclagem estava se abrindo, o neném estava pesando e o ponto da cerclagem estava abrindo. E aí eu fiquei internada por 30 dias no Hospital Pasteur, aqui no Rio. E foram aqueles 30 dias... Eu nunca senti tanta tensão na minha vida como eu senti dessa vez. Foram os 30 dias que demoraram a passar, cada dia que passava era um desespero, cada chute que ele dava eu ficava nervosa. O sangramento continuou por algum tempo, então assim, não adianta, a gente, por mais que esteja ali em observação, com o médico o tempo todo, enfermeiro, a gente fica desesperada, né? Então foram os 30 dias mais tensos da minha vida, tá? E aí, eu fazia exame a cada 3 dias para ver como é que estava o crescimento do Lorenzo. Eu fazia exames de sangue para ver como é que estavam as minhas vitaminas também, porque querendo ou não era pós-bariátrica, né? E a minha alimentação no hospital foi muito regrada. Eles me deram muita proteína, né? Para poder suprir a falta de proteína. E foi tudo, assim, nesse período, dentro do hospital, eu fui muito bem cuidada. E aí, quando foi com 29 semanas, deixa eu ler aqui. E no hospital eu tive que ficar no repouso absoluto. Gente, eu não levantava nem pra tomar banho. É uma situação bem constrangedora e complicada pra gente que não tá acostumada. Então, não levantava para nada, literalmente. Nada, nada, nada. Quando eu fiz 28 semanas no hospital, eles fizeram uma ultra e viram que o Lorenzo não estava ganhando peso suficiente. Aí começou uma outra jornada. Ele estava com baixa no peso, né? Ele era um bebê pequeno e ele não estava engordando o que tinha que engordar de acordo com as semanas que ele estava. E aí as minhas ultrassonografias começaram a ser diária. Então todo dia eu fazia uma ultrassonografia para saber o que ele estava ganhando ou perdendo. A preocupação da minha médica era se ele perdesse, né? Ele tinha que ganhar peso, mas se ele perdesse seria pior. E aí teve um momento que ele começou a perder peso. E aí a gente ficou desesperada, eu entrei com mais complemento vitamínico, a minha alimentação foi mais restrita ainda para ganho de peso do bebê. E quando foi com 29 semanas, a minha cerclagem estava quase toda aberta e a minha ginecologista achou melhor a gente colocar o persário. Persário é uma bola, é um anel, tá? É um anel de... Eu vou ver se eu acho, coloco aqui a foto. É um anel de silicone, assim, que ele é introduzido na vagina para poder segurar o colo do útero mais um pouco, né? Porque meu colo, ele já tava dilatado. E aí, no caso, entra esse anel para poder segurar apertar o colo do útero e o neném não sair. E aí eu coloquei esse persário. Gente, pensa numa dor. Eu vou te falar, eu nunca senti tanta dor na minha vida porque eu não tomei anestesia para fazer.
Ao contrário da cerclagem, que a gente vai pro centro cirúrgico, a gente é anestesiado e tal, porque eles costuram o colo do útero, esse eu não tomei anestesia. Então, a gente fica na posição, né, de aquela ginecológica, a médica, né, coloca, eu não sei o nome das coisas não, mas ela coloca aquele negócio lá, abre e tudo mais, e introduz esse anel e pensa numa dor. Eu chorava de dor. E a médica junto comigo. Gente, deixa eu falar da minha médica. A minha médica é a doutora Solange Aquino. Ela atende na Torre do Norte Shopping. Ela é uma anja, ela é maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, porque eu falo, se não fosse a minha ginecologista, o meu filho não estaria nas minhas mãos hoje. E claro, a Deus, né? Que sempre ele tá ali junto com a gente e ele ajudou muito a minha ginecologista na hora do meu parto. Isso daí, sem dúvida, tá? Voltando, né? Que eu não podia deixar de agradecer a minha médica. A gente colocou esse anel para poder segurar mais um pouquinho o Lorenzo. E o ganho de peso do Lorenzo era muito pouco, né? Muito pouco. E aí, o que aconteceu? A melhor parte de todas, para não falar o contrário, isso foi eu fui internada dia 28 de fevereiro, tá? De 2020. E eu internada, fiquei 30 dias internada. Começou o quê? O Covid, a pandemia. E os hospitais começaram a ter muita gente com Covid, inclusive o que eu estava. E as visitas eu já não tinha mais, era só eu e o acompanhante, que ficava sempre meu esposo e minha mãe. E, gente, pensa numa dor de cabeça, as enfermeiras, tudo com máscara, com toque, com medo da gente, a gente com medo delas. Enfermeira entrava, a gente de máscara o tempo inteiro. Gente, que perrengue, sabe? Então foi bem assim, ele nasceu, né, no auge da pandemia, né? Quando já tinha muito infectado e muitas pessoas mortas por causa dessa situação, né, que o nosso mundo vive hoje, não só o país, o mundo inteiro. E começou isso. E aí minha ginecologista falou, Carol, seguinte, eu acho melhor te dar alta, você vai pra casa, permanece com repouso absoluto e a cada 3 dias você faz a ultra pra gente ver o crescimento do bebê. Porque eu não vou te deixar no hospital correndo o risco de pegar um Covid, né? E seu quadro piorar. Foi isso que foi feito. A minha médica me deu alta, eu fui pra casa. Eu moro no 2º andar, eu não pude subir escada, eu fiquei na casa da minha mãe. Botei a cama na sala, enfim, a gente fez, sabe, tudo que deu pra fazer pra poder eu não fazer esforço nenhum. Eu tomava banho na cama, fazia minhas necessidades na cama. E foi isso que aconteceu, tá? Semanas voltou meu sangramento. E aí eu falei com a minha médica. Nisso, gente, eu voltei pra maternidade já depois que eu tive a alta, né, dos 30 dias, eu voltei pra maternidade umas 3 vezes, né? E aí eu já fui pra maternidade que eu ia ter o Lorenzo mesmo, que é a perinatal aqui na Barra, que é uma maternidade sem palavras, uma maternidade maravilhosa. E eu fui pra perinatal. Cheguei lá na perinatal, depois da 3ª vez que eu voltei, eles resolveram me internar na perinatal. E a minha médica, ela faz parto na perinatal, conversou com a equipe médica de lá e eles acharam melhor me internar novamente. E aí, com 32 semanas, eu fiquei internada na perinatal e cada dia era um desespero, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E na véspera de ter o Lorenzo, a minha bolsa se rompeu, tava vazando. Então, assim, eu não tive muito o que fazer. Tudo que a gente pôde fazer, tanto a minha médica, quanto Deus e quanto a mim, nós fizemos, sabe? Nós fizemos tudo. Repouso, corria para médico. Então, assim, nós fizemos o possível, sabe? E Deus, com a sua infinita sabedoria, ele falou assim, não, você vai ser mãe e eu vou te enviar o Lorenzo na hora dele. O Lorenzo veio com 33 semanas e 5 dias. Ele veio um neném prematuro. Era um neném pequeno de peso, porque por mais que eu tivesse feito toda a complementação, ele não tava ganhando muito peso, tá? Então o Lorenzo, ele veio dia 19/4/2000. Ai, não posso chorar. O Lorenzo veio dia 19/4/2020. Ele veio pesando 1,880 kg e 44 centímetros. Ele era muito pequeno, gente. Muito. Foi um parto cesárea de emergência, né? Nós fizemos cesárea. E Lorenzo, a primeira vez que eu vi Lorenzo, eu vi ele na incubadora. Ele era tão pequenininho, sabe? Que eu falava, gente, ele não
vai sobreviver, sabe? Por mais que eu tinha fé, ele tá gritando. Por mais que eu tinha fé em Deus, eu ficava com muito medo, sabe? Porque era uma coisa que eu nunca tinha vivido, nunca tinha passado por aquilo, eu não conhecia ninguém que tinha tido bebê prematuro. E Lorenzo veio. Lorenzo ficou internado durante 17 dias na UTI neonatal da perinatal. Teve um atendimento excepcional. Eu falo que se não fosse Deus e se não fosse aquele hospital, eu não sei se meu filho estaria aqui, porque ele foi muito, muito bem cuidado, tá? E Lorenzo hoje, né, tá fazendo 1 ano e 2 meses já. Lorenzo é uma criança muito saudável, ele faz acompanhamento com o médico dele todo mês. Ele é uma criança super saudável, super alegre, ativo. O Lorenzo, ele começou a andar com 1 ano. O Lorenzo, ele se expressa muito bem, ele brinca muito bem. Ele começou a alimentação dele com 6 meses, igual a todo bebê com a idade gestacional normal. O Lorenzo, ele bebe água, ele faz tudo que uma criança que veio no tempo normal tem que fazer, tá? E, gente, eu não sei se o vídeo ficou longo. Eu tentei fazer um breve resumo de como foi a minha gravidez pós-bariátrica. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixem nos comentários, perguntem, porque eu tô aqui para poder responder mesmo, compartilhar essa experiência de vida, né, que eu tive, que não foi difícil, foi complicado. Foi a bariátrica que eu tive esse contratempo? Não foi apenas a bariátrica, gente. Eu já tinha problemas antes, tá? Como eu falei no início do vídeo. O único problema da bariátrica foi a falta de vitamina, que eu não estava passando vitamina suficiente pro Lorenzo. Mas isso daí depende de cada pessoa. Eu tenho uma comadre que ela também fez a bariátrica e ela teve neném depois da bariátrica. E a neném dela nasceu com 40 semanas, gordinha. Então isso daí varia de pessoa para pessoa, tá? E, gente, desculpa as lágrimas, né? Porque quando eu falo do meu filho não tem jeito, eu me emociono. Muito obrigada! E mais uma vez, eu adorei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar muito com as amigas. E muito obrigada! Até o próximo vídeo e fica com Deus!